Que a paz de Cristo esteja com todos nós e que o Espírito Santo possa nos conduzir nesta leitura e na reflexão. Vamos à leitura. Quinta-feira Santa da Páscoa, 14 de abril de 2022. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Ritual da ceia pascual. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: Este mês será para nós o começo dos meses. Será primeiro mês do ano. Falei a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-los presos até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untarei aos marcos e às travessas da porta, nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pão ázimo e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado nas mãos. E comerei às pressas, pois é Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigo contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiveres. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que havereis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão
com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Segunda leitura. Todas as vezes que comerstes deste pão e bebestes deste cálice, proclamais a morte do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele bebestes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comestes deste pão e bebestes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Amou-os até o fim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou numa bacia, derramou água numa bacia
e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que eu estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos à nossa reflexão. Irmãos e irmãs em Cristo. Jesus lavando os pés dos apóstolos, dando exemplo, nós damos início ao Tríduo Pascual. Tríduo Pascual são 3 momentos longos da igreja. Tríduo Pascual é paixão, morte e ressurreição. E é desta forma, Jesus lavando os pés dos apóstolos, dando exemplo, que a gente inicia mais um momento rico da nossa liturgia, da igreja. Esse momento da Semana Santa que a gente está caminhando. Começar com Jesus se ajoelhando e lavando os pés dos discípulos é fantástico. E a gente se pergunta, qual é o significado disso? E quantos significados? Mas o principal dele é o amor. Sim, é o amor. Neste Evangelho, pelo exemplo, Jesus ensina algo que é fantástico: se ajoelhar. Se ajoelhar. Jesus se ajoelhou para os irmãos. Nós nos ajoelhamos quando estamos na igreja, em vários momentos, como vamos na sacristia. Mas Jesus aqui está ensinando que devemos nos ajoelhar para o próximo, para o irmão. Não é lindo isso demais? E Jesus deu o exemplo. Esvaziou-se a si mesmo num gesto de extrema humildade. Gente, naquela época, só quem lavava pés eram empregados, escravos. E Jesus, o Mestre, deu esse exemplo bonito.
Eu penso que é importante a gente também lembrar que a missa de hoje, com Jesus lavando os pés, dando um exemplo de extrema humildade, ela não pode ser um ato, um gesto teatral. Sabe por quê? Porque ela é algo sacramental. Então, temos que ver esse momento como um gesto sacramental e não como um teatro que pode nos levar a ver dessa forma. E quando eu falei que o significado de tudo isso é o amor aqui, gente, é a coisa mais importante disso tudo. O amor aqui é se dar. O amor aqui é servir. E Jesus se deu com pão e vinho. Se deu. E se você é cristão, e se nós somos cristãos, nós temos uma missão. A missão do cristão e a sua principal missão é servir. Senão não tem sentido a existência dos padres, a existência de bispo, a existência de papa. Porque eles estão lá com uma missão de servir. Perde sentido todo o ministério, toda a vocação, porque a missão é única e simplesmente servir. E Jesus, nesse evangelho, ele é muito claro. E é isso que ele ensina, servir. E mostra, com exemplo, qual é a nossa missão. É bonito isso? Uma quinta-feira maravilhosa para todos e todas. E está chegando sexta-feira. Vamos aguardar, então, a nossa próxima liturgia, a nossa próxima missa na sexta-feira. Fique em paz e bem para todos nós. Até.